Voltando com você. Então, você tem essa parte trabalhou na comissão do Parreira, trabalhou na comissão do Zico. Foi boa a participação do Japão na Copa do Mundo. A gente só deu azar de pegar o Brasil naquela... Coisas que acontecem no futebol, nada mais do que a Copa de 82. Essa seleção sua de 82, sua e de tantos outros, né? Valdir, Leandro, Oscar, Luizinho, você, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Serginho. Meu Deus do céu, que time era esse? Eu digo sempre, Léo, 3 seleções encantaram o mundo e não ganharam o título. Uma não vi, que foi de 54, da Hungria, mas Armando Nogueira me contou muitas histórias. A outra foi de 74, da Holanda. E a outra foi a de vocês, de 82. Como é que foi superar? Porque, cara, o time do Brasil era muito melhor que da Itália, o empate servia, 0x0 estava classificado, 1x1 estava classificado, 2x2 estava classificado, de repente... São os detalhes dos episódios, né? Que acontecem que... vou te dar outro exemplo de 94, né? Pelo fato do Bebeto e o Romário, naquele momento, né? A forma era esplendorosa. Então, para mim foi a maior dupla de atacante juntos que eu atacante mesmo que eu vi. Então, o que acontecia? Se a gente não tomar, a gente vai fazer. E talvez essa teoria que foi implementada dentro da seleção, ela tenha, mesmo ganhando, né, que não jogava aquele futebol espetacular, mas aquela seleção tinha condições de jogar. Só que, naquele momento, ela não poderia fazer diferente. E só ganhou por isso. Então, qual era a ideia do Parreira, juntamente com a comissão técnica? A parte defensiva ela tem que ser margem de erro 0. Tanto que tomou 5 gols e fez 11 na Copa. E isso condicionou um pouco a jogar daquele jeito, entendeu? Quer dizer, a própria entrada do Zinho, do Mauro Silva, junto com o Dunga, que fortaleceu a parte defensiva. Né? Se o Parreira pensava de fortalecer essa parte defensiva, que você explicou bem, o Tele sempre gostou daquele futebol. Bora para cima deles. O Tele viveu o período, eu acredito que dentro do futebol, onde tinha... Você olhava para um lado, você tinha Pelé. Você olhava para o outro, tinha Garrincha. E muito menos do que esse, você tinha um Dirceu Lopes no Cruzeiro. Quer dizer, ele viveu tudo isso aí. E tudo que ele fazia era baseado exatamente na correção, entendeu? Do jogo limpo. Essas coisas que ele sempre foi, como cidadão e como treinador, né? Ele orientou quantos jogadores aí ele conseguiu fazer com que os caras tivessem uma evolução, o caso do Cafu e outros, tantos outros, assim, jogadores que evoluíram. Porque a ideia dele do futebol ela era a essência mesmo daquilo. Por que ele gostava de coletivo? Né? Hoje você praticamente não faz coletivos, né? Que são os jogos. Ele dizia nem que a gente faça somente 20 minutos, mas o que vai se fazer ali é o que vai acontecer no jogo, entendeu? Treinamento tático, ele fazia alguns treinamentos táticos, principalmente de posicionamento, ainda mais na parte defensiva. Mas ele deixava que você extravasasse todo o seu talento, toda a sua qualidade. Galvão, ele nunca disse para mim, não faça isso. Né? Sempre. Ele incentivava exatamente. Aí agora, na época da pandemia, que a gente fez alguns jogos ainda da Copa, lá de 82, e as pessoas que não me viram jogando, né, daquele jeito como era. Por quê? Eu começava como lateral, mas eu fazia outras funções. Claro. Por quê? Ele me dava liberdade para fazer isso. Né? Tinha gente para fazer a cobertura, no caso do Luizinho, né? O caso do Moza e do Marinho no Flamengo. Por quê? Ele procurava tirar do meu futebol o que eu de melhor poderia dar para o time. Entendeu? Não é o lateral para marcar, não. Eu preciso de você. Não, você tinha obrigação. Tinha que marcar, eu preciso de você criando lá na frente. Mas isso só pôde acontecer por causa dele. Né? Mas do jeito que você fala, porque normalmente os jogadores que vêm aqui, grandes nomes que aqui vêm, eu pergunto, o melhor técnico que brasileiro teve, acaba caindo o Zagallo. Zagallo. Você não trabalhei com o Zagallo. Você diria que o seu técnico que você mais gostou de trabalhar foi o Tele? O Tele e o Coutinho. Coutinho porque ele... Por exemplo, o Coutinho... você tem uma bronca, termina que depois... Não tem bronca. Quer dizer, eu digo como cabeça... Claro. Né, Coutinho estava na frente. Mas muito na frente.
Foi o primeiro treinador que eu vi usar na Olimpíada, por quê? Nós fomos jogar a Olimpíada em 76. Deixa eu só falar assim, para quem é mais novo, o Coutinho que está falando, Cláudio Coutinho, foi técnico de seleção olímpica, foi técnico da seleção principal, foi técnico da Copa de 78, saiu invicto da Copa de 78. Ele foi o responsável pela montagem do time do Flamengo de 78 até 83. Aí ele não estava mais e em 81 o Carpegiani era o técnico. Assumiu. Né? E o que ele fez? Nós íamos jogar a Olimpíada contra, naquela época, né, o leste europeu. As seleções elas podiam ser de amadores entre aspas, né? Os caras eram profissionais, né? Só não tinham o contrato, né? E era Polônia, Alemanha Oriental, né? E Rússia. Esses 3 times tinham acabado de jogar a Copa de 74. Quer dizer, e ele, naquele episódio que ele falou, ele usou 4 laterais, que era o Rosemiro e o Mauro do Guarani, né? E do outro lado o Chico Fraga e eu. Só que eu e o Rosemiro jogávamos no meio-campo. Né? Por que ele encontrou essa fórmula? Que era o único jeito que a gente poder tentar jogar de igual para igual com aqueles Que ano caras. foi isso? 76. 76. Aí vem a Copa de 78 e ele não te levou. Eu fiquei na bronca. Eu já estava lá, na Argentina, transmitindo. Eu fiquei na bronca. Você imagina eu. Isso, é aí que eu quero chegar. Ainda mais, porque grande jogador, um cara, meu amigo, imagino que seu também, Edinho. Muito. E você não foi à Copa e ele jogou com um lateral improvisado. Talvez essa... Você nunca conversou com ele disso, não? Não, porque quando ele voltou da Copa do Mundo, ele falou para mim assim, pô, como eu me arrependo de não ter te levado. Eu falei, agora, capitão, agora já era. Agora já foi. Porque é lógico que o Rodrigues estava, realmente, o Rodrigues Neto estava jogando bem, lateral. Mas o fato dele levar o Edinho como lateral, que não foi bom para o Edinho, não foi bom para ninguém aquilo ali, aquela improvisação, entendeu? Seria bom com você ali. Ele sofreu muitas críticas, né, durante aquele período, exatamente por essa improvisação. Mas tem um monte de... E já era o grande Flamengo, já começava aquele grande Flamengo de 78, 79, 80, 81, 82, aquele grande Flamengo, e ele trabalhava com ele, você era jogador dele, cara. Eu fui um dos responsáveis da ida dele, pós-Olimpíada, para o Flamengo, né? Conversando com os dirigentes, me perguntaram a respeito, porque ele tinha sido atleta do clube, né? Jogou vôlei no Flamengo. E me perguntaram como era o trabalho. E o que eu falei para você aqui, dessas ideias, né, que eram realmente revolucionárias para aquele período, eu falei, olha, ele faz isso assim, assim, assim. Aí os caras, pô, faz isso mesmo? Eu falei, faz. Pô, vamos trazer ele. Eu falei, eu acho que seria ótimo. Principalmente para trabalhar com... Porque nós éramos garotos ainda naquela época. Quantos anos você tinha? 22. Não, 24. 24. Nós temos 4 anos de diferença, 24. 24. E com aquele grupo que estava se formando no Flamengo, né, principalmente com a base toda daquela ali, e eu acho que para a gente foi ótimo a gente ter trabalhado com ele durante aquele período, porque ele já vinha com experiência de 1970, como preparador físico, campeão do mundo. Né? Junto com o Parreirinha. 74, que foi aqueles problemas todos que aconteceram durante o período de Copa do Mundo, né? Inclusive com rebelião de jogador, daquilo ali. E depois, em 78, ele já foi como treinador, né? Que era outra função completamente diferente. Mas ali teve muita coisa política, né, Galvão? Aquele período era um período bastante complicado. As convocações não eram feitas pelo critério único e exclusivamente técnico, né? Tinha que agradar um pouquinho todo mundo, aquilo ali. Mas o que te doeu mais? Você jogou a Copa de 82 e 86. Deveria ter jogado 4. Aí quem está afirmando é o Galvão Bueno aqui. Tinha que ter jogado 78, porque não era para improvisar Edinho na lateral esquerda. O Júnior já estava voando. Não, mas o Galvão não era somente o meu caso, entendeu? Por exemplo, o Vladimir do Corinthians, também Vladimir, podia estar lá. Em 78, ele poderia tranquilamente, porque ele não era um jogador improvisado. Estava voando também. Ele tinha as características dele, era um jogador muito mais marcador. Mas o fato de você levar um jogador improvisado, que não... Só isso. O Edinho não tem culpa de nada, né? Lógico que não. Não, e ele levou... Do time da Olimpíada de 76, ele levou o Carlos, goleiro, levou o Edinho e levou o Batista. Faltou levar o Júnior, tá vendo?